Meus irmãos e irmãs, que a graça de Jesus seja com todos vocês essa noite. Queremos convidá-los para que abram suas Bíblias em 1 Coríntios capítulo de número 12. As crianças de até 5 anos de idade, nós vamos ter 2 turmas ali para elas. Nós não vamos ficar avisando todo domingo. Na verdade, naturalmente, as crianças vão acompanhando as irmãs e poderão também ser assistidas ali. 1 Coríntios, capítulo de número 12. A palavra do Senhor nos diz em 1 Coríntios capítulo 12, nós vamos ler a partir do versículo 12, que diz assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo, pois em um só Espírito todos nós somos batizados em um só corpo, ou em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. 1 Coríntios 12, versículo 14. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou ouvido, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão: não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés: não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários, e os que nos parecem menos dignos do corpo, a esses damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra, mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros, de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Ora, vós sois corpo de Cristo, e individualmente membros desse corpo. Vamos ficar até aqui. Nosso Deus, louvamos o teu nome pela bênção de sermos família do Senhor. Te louvamos, Senhor, por termos ouvido a leitura dos evangelhos por nossa irmã, e também por termos ouvido agora a leitura desta carta, uma porção desta carta aos Coríntios. O teu Espírito propositalmente preservou esta passagem para nós e para os nossos filhos, para nossa edificação, para nossa correção, para nossa exortação, para que sejamos parecidos com Jesus. Dar-nos humildade para percebermos em que aspecto precisamos mudar. Dar-nos humildade para recebermos da parte do Senhor a exortação. Ó Deus, dar-nos humildade. Abençoa teu povo nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a igreja já foi comparada a muitas coisas, desde o Antigo Testamento. A igreja foi comparada
no Novo Testamento, também, há muitas outras coisas. Ela foi comparada a uma noiva. Uma noiva. Quem gosta de ver uma noiva bem arrumada? É bonito ver uma noiva. A noiva traz a ideia de que ela está pronta, está preparada para o dia do casamento. A igreja é essa noiva que está se preparando ainda. A Bíblia compara a igreja com um exército. Somos soldados desse exército. A igreja é comparada a uma família. Tem a cabeça, que é o pai, o chefe do lar. E tem os membros da família. A igreja, ela foi comparada também a um templo. A igreja como templo. Mas uma das mais importantes comparações em todo o Novo Testamento é o corpo humano. A igreja como corpo humano. O apóstolo Paulo compara a igreja a um corpo humano. E no corpo humano, como estudamos hoje pela manhã, há unidade, diversidade e cooperação. No corpo humano, temos muitos membros, mas nem todos são iguais. Na maioria das vezes, são todos diferentes. Só temos iguais algumas coisas: os rins, os olhos, os ouvidos, basicamente as mãos e os pés. Mas todos eles, apesar de serem iguais ou em dobro, eles têm suas funções, seus propósitos. E aqui o apóstolo Paulo usa essa figura para dizer que a igreja é o corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. E que Deus concede à igreja dons, graças, para que esta igreja, por meio de seus membros, usem esses dons para edificar uns aos outros e não a si mesmos. Então, cada um dos órgãos que temos em nosso corpo, eles não servem a si mesmos. Eles servem aos outros. A boca, a língua, a garganta, o ouvido, o nariz, o fígado, os rins, o pulmão, o coração, o estômago, intestino, pés, mãos, cabeça, cabelos, peles. Todos os órgãos, eles não servem a si mesmos, eles servem aos outros. Mas, irmãos queridos, a igreja de Corinto estava passando por uma crise, em que os membros queriam fazer um tipo de greve. A ideia de que eu não vou servir mais você, eu vou parar. Eu vou desenvolver dons para mim mesmo. Eu vou querer me enaltecer acima de vocês. E começou a haver aquela disputa de quem era melhor na igreja em Corinto. Obrigado. Se era aquele que profetizava, ou aquele que falava em línguas, ou aquele que operava milagres. E Paulo, então, escreve esta carta exatamente para fazer correções. Correções para aqueles que eram de Paulo, aqueles que eram de Apolo, aqueles que eram de Pedro, ou aqueles que se intitulavam do partido político de Jesus. Então, aquela igreja nada mais era do que um grupo de partidos políticos. E quando a gente é de um partido, a gente detesta o outro partido, a gente quer que o outro perca, a gente sempre quer ganhar. E a igreja então ficou dividida. E ela estava perdendo exatamente a sua natureza de igreja, porque a igreja não tem divisão. A igreja é um corpo só. São muitos membros, mas um corpo só. E esse corpo é o corpo de Cristo. Cristo como a cabeça desse corpo. Ele que governa esse corpo.
Então, Paulo escreve esta carta para fazer essas correções, para dizer, irmãos, aqui não tem ninguém melhor do que o outro. Qual é o órgão mais importante do seu corpo? Ah, pastor, o coração. A pessoa morre de uma topada, ela morre. Quebra o dedo, começa a infeccionar, tem problema de diabetes, perde o pé, perde a perna e morre. Não foi do coração, morreu de outra coisa. Morreu. A vida humana depende de cada um dos órgãos que compõem o sistema, o corpo humano. Então, Paulo vai exortar a igreja para parar com essa competição, com essa disputa de que o grupo, o partido, o outro lado, a oposição. Paulo diz, esse tipo de coisa não pode acontecer, não pode existir. Sendo assim, irmãos, eu quero tratar do que Paulo efetivamente tratou aqui, que nós estamos chamando de o 10º desafio que as igrejas enfrentam. E um dos desafios que as igrejas enfrentam é o egoísmo. Egoísmo é o que as igrejas enfrentam hoje. E esse é um problema também nosso aqui, desta primeira igreja cristã evangélica de Presidente Dutra. Egoísmo. E Paulo mostra algumas coisas importantes aqui que nos protege contra o egoísmo. Mas antes disso, eu quero lembrá-los, se você for procurar um conceito básico de egoísmo, o egoísmo é o amor exagerado aos próprios interesses a despeito dos de outrem. Ou é a atitude de uma pessoa colocar seus interesses, opiniões, desejos, necessidades em primeiro lugar, em detrimento do ambiente e das demais pessoas com que se relaciona. O egoísmo, então, é exatamente um membro da igreja colocar seus interesses acima dos interesses da congregação. Egoísmo significa que um membro coloca suas opiniões acima das opiniões da comunidade. Egoísmo significa que as necessidades de um membro é colocada em primeiro lugar em detrimento da necessidade da comunidade. E quando isso acontece, nós estamos vivendo para nós mesmos e não para Deus. Estamos vivendo para nós mesmos e não para os outros. Desta forma, irmãos, eu quero apresentar 3 coisas que podem nos proteger contra o egoísmo que é presente em nossa comunidade. E a primeira proteção contra o egoísmo na igreja é a questão que envolve a unidade. Isso Paulo vai falar desde o versículo 1 até o versículo 13. Paulo vai mostrar aqui nesta passagem que nós precisamos acabar com as divisões egoístas na igreja. As divisões egoístas na igreja matam o corpo. Matam o corpo de Cristo. Precisamos acabar com as divisões egoístas na igreja, compreendendo que somos um só povo, uma só família, o corpo de Cristo. Você não é do partido do pastor Ronaldo, ou do partido do pastor Juan, ou do partido do irmão Jefferson, ou do irmão fulano de tal. Não temos partido aqui.
não temos bandeiras, nós temos o Evangelho de Cristo. E esta igreja, quando se unir nesse propósito de enaltecer a Cristo, de glorificar a Cristo, de servir a Cristo, todos esses problemas que nós temos enfrentado nos últimos anos, e nos últimos anos, mesmo antes do pastor Ronaldo chegar, quando nós enfrentarmos com maturidade, com humildade, nós vamos crescer. E aí nós vamos mostrar ao mundo que somos unidos de verdade. Que somos uma família de verdade. Que somos o corpo de Cristo no mundo. Mas enquanto ficarmos pensando de fazer revoluções, intrigas, fofocas, dentro da comunidade, querendo colocar um membro contra o outro, nós não vamos glorificar a Cristo, nós vamos desonrar a Deus e vamos causar o prejuízo à igreja. A unidade, Paulo vai falar, irmãos, acompanhem a leitura do texto, dos versículos 12, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo, pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado de beber um só Espírito. Paulo está dizendo que temos unidade em Cristo. Nós não temos como produzir unidade. Nenhuma igreja pode produzir unidade. O máximo que nós podemos fazer é preservar a unidade em Cristo. Como é que ela é mantida? Um certo autor diz que a unidade é mantida por meio de dois fatores. O sangue, falando do corpo humano. Como é que a unidade do corpo é mantida? Ele diz, por meio de dois fatores. Primeiro, o sangue. Pode ser difícil estabelecer a unidade entre meus pés, minhas mãos e meus rins. Como é que esses elementos, eles se comunicam? Por meio do sangue. O sangue alimenta esses membros e todos os outros. O sangue fornece vida aos membros. E se impedirmos o sangue de chegar a um deles, o que acontece? Esses morrerão rapidamente. O sangue é que une os nossos membros, órgãos. Dos pés à cabeça, o sangue tem que circular e vai ligar os membros. O que nos torna um membro do corpo de Cristo, irmãos? O que nos torna unidos? O que nos torna um só corpo? São as preferências? Eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Cristo, eu sou de Apolo. Não! O que nos une é o sangue de Cristo. O que me torna um membro do corpo de Cristo é o sangue do Cordeiro. Assim como o sangue é um elemento que unifica os membros, o sangue de Cristo nos torna um. Ninguém pode fazer parte desse corpo, a não ser pela expiação da obra redentora operada pelo sangue de Jesus Cristo. Ninguém pode fazer parte do corpo de Cristo sem
o sangue de Cristo. Pode até ser membro de uma igreja visível, mas não será membro da igreja invisível. A igreja visível é essa que vemos. A igreja invisível é aquela que só Deus vê, só Deus conhece, aqueles que lhe pertencem. Diz o apóstolo Paulo à igreja, ao pastor Timóteo. O segundo elemento que um certo autor fala dessa unidade é o espírito, falando do corpo humano, o espírito. Se você tirar um pedaço do corpo, você não consegue dizer onde o espírito está. O espírito humano, onde é que ele está? Ele habita no coração, na cabeça, nos pés, no estômago. O espírito humano, em todo o ser, em todo o ser. Aonde tem vida tem espírito. Aonde tem vida tem espírito. No cabelo tem espírito. Nas unhas dos pés tem espírito. O espírito está em nosso ser completo. Pensando no espírito, e agora usando a espírito em letra maiúscula, ou letras maiúsculas, o espírito é maiúsculo, o Espírito Santo, foi ele que nos uniu ao corpo. Foi ele que nos regenerou. E foi ele quem nos colocou no corpo. A unidade que temos, irmãos e irmãs, ela é espiritual. Não diz respeito às preferências. Diz respeito à obra do Espírito Santo, unindo membros diferentes. Membros diferentes no corpo. Essa diversidade de membros ligados entre si pelo Espírito de Deus. Essa unidade, ela é espiritual. Então você é um membro e é um com qualquer irmão de qualquer denominação, em qualquer lugar do mundo que professam a Cristo como Senhor, como Salvador. Que nós chamamos isso de catolicidade. É o princípio da catolicidade, ou da universalidade. Ou seja, aqueles que estão em Cristo, em qualquer lugar do mundo, estão ligados uns com os outros. Porque somos um corpo só em todo o mundo. Não somos várias igrejas. Somos uma só igreja. Certo que somos muitas denominações, mas uma só igreja, porque ela é unida pelo sangue e pelo Espírito de Deus. O sangue de Cristo e o Espírito de Deus. Isso significa que na igreja não deve haver discriminação entre pobres e ricos. Temos dito isso e repetimos aqui. A primeira igreja cristã evangélica não é e não pode ser igreja de ricos. Porque no dia que for igreja de ricos, terá um problema social. As pessoas passam e pensam, será se eu posso entrar? Essa igreja não pertence a nós, irmãos. Aqui é um lugar de adoração. Qualquer pessoa é bem-vinda aqui. Somos os mantenedores desse lugar. Mas não pertence a nós como algo privativo. É algo da comunidade. Quando a comunidade entender isso, ela vai poder visitar mais. Mas ela não tem esse entendimento. Para ela, é a igreja dos crentes. Então, para vir tem que ser convidado. Não, você é bem-vindo aqui. Igreja de pobre também é um problema. A igreja só de pobre é problema. Igreja só de jovem é problema. Igreja só de ancião, problema. Igreja só de criança, problema. Igreja é essa, irmãos,
crianças, bebês, idosos, jovens, mulheres, homens, ricos, pobres, pretos, brancos. Isso é a igreja de Jesus. E você precisa amar essa igreja, porque Cristo ama essa igreja. Ame ser membro dela, porque Cristo a ama e derramou seu sangue pela sua noiva. Quando nos reunimos como igreja, todas as nossas diferenças perdem seu significado. Qual é o seu partido político? Aqui não importa. Aqui não importa. Somos um só povo, não temos partidos. Por que essas diferenças perdem seu significado? Porque todos somos um só. No pensar, no sentir, e experimentamos o mesmo amor de uns com os outros, porque somos uma unidade. E quando nós entendermos isso, irmãos, nós seremos fortes. Quando nós nos unirmos com o mesmo propósito, nós seremos fortes. Mas enquanto divididos, somos fracos. Não avançamos, porque Deus não abençoa a divisão. Deus não abençoa a confusão. Deus abençoa a unidade, a união, o amor. Segunda proteção contra o egoísmo é a mutualidade. São essas diferenças que existem para servir como um tipo de cooperação. Um membro serve ao outro e todos trabalham em harmonia para o benefício e edificação do corpo. Veja os versículos 13 em diante. Percebam, o apóstolo Paulo vai dizer, 14 diz, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Diversidade que trabalha para cooperar por meio dessa mutualidade. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. E aí ele vai dizer mais à frente, versículo 18, mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. E o versículo de número 25, 24, mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso, contudo Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo, pelo contrário, cooperem, a palavra-chave, cooperar, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. Cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. Irmãos, a segunda proteção contra o egoísmo é a mutualidade, a cooperação que os membros, eles têm no corpo de Cristo. Um membro serve ao outro, e todos trabalham em harmonia, como dissemos, para o benefício e edificação do corpo. Imagine se eu cortasse uma de minhas mãos e colocasse debaixo daquela tenda. Ela continuaria sendo minha mão? Sim, continuaria sendo minha mão. Só que ela não mais pertencia ao corpo. Veja, se eu cortasse minha mão e colocasse ali fora, ela ainda seria minha mão, mas não teria muita utilidade porque estaria separada dos outros membros do corpo.
Da mesma maneira, o apóstolo Paulo está dizendo que somos uma unidade. O membro tem valor na medida em que está inserido no corpo e na proporção em que ele trabalha para o bem do corpo. Se ele é tirado, ele não serve, porque ele só é importante se ele estiver no corpo. E é claro que o corpo vai sofrer pela perda de um dos membros, mas o corpo vai ser adaptado, vai se adaptar. Mas aquele membro vai morrer, porque ele só tem valor no corpo. Então essa mensagem, ela também está direcionada para aqueles desigrejados que estão assistindo, que dizem que a igreja não é importante, que eu não preciso da igreja, que eu não preciso de ninguém. Para você que pensa que igreja foi uma criação humana, eu digo para você, igreja, quem criou a igreja foi Jesus. Edificarei a minha igreja. Foi ele que disse isso. E que você desigrejado, você está perdendo muito. Perdendo muito. Porque você, sendo um membro e é cortado do corpo, você não tem mais utilidade, a não ser que você volte, haja uma cirurgia e você retorne ao corpo. Igreja é necessária, porque se Jesus quisesse nos salvar, sem a igreja, Ele nos salvaria e levaria-nos logo para o céu. Mas Ele colocou a gente aqui, para que outros pisem nosso calo, para que o nosso orgulho seja quebrado, para que nossa arrogância seja diminuída, para que toda altivez seja abatida, e estejamos preparados para nos encontrar com o noivo. Então, se você está fora do corpo, você está correndo grande perigo. Perigo. E aqui, irmãos, nesse ponto, Paulo vai exortar a igreja sobre 3 questões importantes. Primeira questão é que aquilo que Hernandes Dias Lopes chama de complexo de inferioridade. Ele também chama o segundo fator de complexo de superioridade. E o terceiro, a necessidade de mútua cooperação. O complexo de inferioridade, o versículo 15 e 16, Paulo mostra claramente aí. 15 e 16, o pé está dizendo o seguinte: olha, eu não sou mão, então eu não sou do corpo. Paulo diz, nem por isso deixa de ser do corpo. O pé quer ser mão. Versículo 16, se o ouvido disser, não sou olho, o ouvido quer ser olho, porque o olho vê tudo, contempla a beleza, o ouvido só ouve coisas, ele quer ver. Então eu não sou olho, então eu não sou do corpo. Paulo diz, não é porque você não é olho que você não é do corpo. Você é ouvido. Você é do corpo, sim. E aí ele diz, se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde o olfato? Paulo está dizendo exatamente aquilo que eu já estou redundantemente enfatizando a vocês. Que os membros, as diferenças, a diversidade de membros é para servir ao corpo. As diversidades de dons é para servir ao corpo. Então, nenhum membro deve se comparar a outro. Nenhum membro pode achar que é pior do que o outro. Nenhum. De verdade, meu irmão, você
que talvez seja uma das pessoas mais simples, que entra calada, sai calada, se sente talvez tão sem importância na igreja, eu quero dizer a você, biblicamente, que conforme o texto bíblico, você tem seu valor no corpo de Cristo, tua função, tua utilidade, porque você é singular. Ficar ressentido por não ter este ou aquele dom espiritual é imaturidade. Então tem gente que tem problema com complexo de inferioridade. Ele se sente pior. Isso não é aquele aspecto de humildade bíblica. Já é algo negativo, prejudicial. Lance fora esse complexo de inferioridade. Porque nesta igreja, você tem seu valor, sim. Não porque o pastor ou a liderança diz que você tem, é porque a Bíblia diz que você tem. E ela é suficiente. Segundo, o complexo da superioridade. Esse é o grande problema nosso. Na igreja não há espaço para disputa de privilégio, irmãos. O versículo 21 a 24, Paulo diz o seguinte: não podem os ouvidos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. E os que nos parecem menos dignos no corpo, a esses damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha. Queridos irmãos, o que Paulo está dizendo é que na igreja, você não pode dizer que é mais importante do que o outro, que você não precisa do irmãozinho simples, que não dizima, porque nem pode, nem tem salário, está até desempregado. E você acha que ele não serve, ele serve sim, porque Deus o colocou aqui, quem sabe, biblicamente, para que a igreja abençoe, por meio de empresários que lhe dêem um emprego, por meio de recursos que a comunidade tem para abençoar o mais simples. É para isso que serve, irmãos, a diversidade na igreja. Ricos auxiliando os pobres, pobres servindo aqueles que precisam de sua mão de obra, mas dentro daquilo que é certo, justo, digno de honra. A igreja, irmãos, não é uma feira de vaidades, de disputas, de quem é mais bonito, de quem fala melhor, de quem dá o dízimo maior. Não, aqui não é lugar para isso. E quando a gente se sente maior e não é prestigiado, a gente se ofende. Isso é errado, isso é pecaminoso. Só existe uma estrela aqui, é Jesus, só ela pode brilhar. Você e eu, não. João disse que ele cresça, que eu diminua. Mas em nosso meio, nós queremos crescer, queremos ser vistos, queremos ser ouvidos, queremos ter influência no meio da comunidade. Isso é errado, é pecaminoso, e não pode haver isso no meio da igreja. Como disse pela manhã, havia um homem em uma das igrejas da Ásia que João enfrenta. Esse homem queria ter primazia na igreja, queria dizer o que tinha que ser dito na igreja, e ninguém pode dizer o que tem que ser dito na igreja a não ser Cristo por meio da sua palavra. E ele colocou pastores e líderes para dizer à igreja como deve ser. Por isso, precisamos ser humildes,
para percebermos até que ponto as minhas opiniões, os meus gostos, as minhas vontades precisam e devem sobressair-se sobre a igreja. Sejamos humildes. E nós veremos que muitas vezes é a nossa própria opinião, sem respaldo bíblico, nossa própria vontade, não a vontade de Deus para a igreja. E a igreja sofre com isso. Tá? Quem quiser conferir esse homem, quem é esse homem que eu estou falando do texto bíblico, vá lá em 2 João e 3 João e você vai encontrar. Uma dessas epístolas tem lá o problema. Então, não há espaço, porque nenhum membro da igreja pode envaidecer-se pelos dons que recebeu. Se você canta, se você toca, se você prega, se você faz isso ou aquilo, você não faz para si mesmo, você faz para o corpo, para a glória de Deus. Paulo mostra exatamente isso. Ele vai dizer, o membro não pode dizer isso. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti. Era o que estava acontecendo na igreja. Gente dizendo, não preciso deles, não preciso da igreja, não preciso dessas pessoas. Cada um tem seu valor, tem sua importância. Mas não pode se achar acima daquilo que Deus já estabeleceu. Paulo mostra também essa necessidade de mútua cooperação, que é o versículo de número 25. Tá? A igreja, cada um está buscando meios e formas de cooperar, de ajudar, de abençoar, de edificar outros. É isso que você está procurando aqui? Você veio aqui, você é membro dessa igreja, o que você está procurando para fazer, para ajudar os irmãos? No serviço, no apoio, como um professor de criança, como um líder de adolescentes, como líder de jovens, como líder do departamento de homens, líder de mulheres, pegando os copinhos que tem aí ao final do culto, que ficam todos jogados aí para a empregada do outro dia limpar. E a gente pode fazer coisas pequenas que demonstram que viemos para servir e não para ser servidos. Irmãos, nós vivemos numa época de consumidores, igreja de consumidores. Queremos os produtos e reclamamos quando o produto está caro ou não está na qualidade que esperávamos. Igreja não é um comércio, já disse isso. Eu não esqueci, eu estou lembrado que eu já disse isso para vocês. Igreja não é comércio. Não estamos aqui para agradá-los. Não estamos aqui para vender um produto para que vocês cooperem mais dinheiro. Não, não é a nossa missão. Não é nosso chamado. Nós estamos aqui para exortar você a viver para Deus. Como Paulo disse em Colossenses 3, versículo 17 e versículo 23, tudo quanto fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor. Tudo quanto fizerdes, fazei como para o Senhor e não para homens. É por isso que estamos aqui, irmãos. Se vocês estivessem aqui para servir homens, pouca gente talvez estaria aqui. Nós estamos aqui por causa de Cristo. Ele é o Senhor desta igreja. E é Ele que nos une para que cooperemos uns com os outros. Devemos lutar, irmãos, para ajudar-nos uns aos outros, para que não haja divisão na igreja. Precisamos cooperar e trabalhar a favor uns dos outros. A gente acha às vezes bom, bonito. A gente fica, vibrando para que tenha problema. Na política a gente pensa lá fora assim. Lá fora os políticos estão pensando assim. Quanto pior, melhor. Mas aqui é diferente, irmãos. Aqui nós cooperamos para evitar problemas, para evitar pecados. Mas digo para você, fofoca destrói a igreja como um câncer. Quando menos espera,
já não tem mais jeito. Queremos ser igreja, queremos ser consumidores. Aqui não é lugar para consumidores. Aqui é lugar para crentes redimidos pelo sangue do Cordeiro. Por último, irmãos, eu quero dizer a vocês que a terceira proteção contra o egoísmo, eu serei mais breve nesse tópico, é o amor. Por isso Paulo escreve 1 Coríntios 13, tá? Não é por acaso que o capítulo 13 está aí, para resolver um problema de disputa, um problema de divisão, um problema de confusão. O amor, veja por favor o versículo 31 do capítulo 12 e depois os primeiros versículos do capítulo 13. Entretanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa, ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, e conheça todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, nada disso me aproveitará. Para que os dons? Para que disputa? Para que querer ser melhor do que o outro? Sem amor, nada será. O amor é necessário para combater o egoísmo. Línguas sem amor não são nada. Profecia sem amor não representa nada. É isso que Paulo está dizendo. Fé sem amor não quer dizer coisa alguma. Mesmo a ação social ou martírio sem amor não significam nada. O amor é o que permanece. O amor é que vai combater todo o egoísmo. Porque o amor não pensa em seus, não faz seus, não lida com seus próprios interesses, não é isso? O texto vai dizer. Veja aí o versículo que fala sobre isso. O amor, ele é paciente, é benigno, versículo 4. O amor não arde em ciúmes. Sabe, irmãos, a igreja, sabe por que ela vive em disputa? Porque ela tem ciúmes do membro. O membro que tem um destaque, o membro que é querido pela comunidade, os outros ficam com ciúmes. Pare com isso, isso é pecaminoso. Isso não é amor, isso causa prejuízo à comunidade. E é verdade o que eu estou dizendo para vocês. Como dizem os maranhenses, pior que é verdade. Pior que é verdade. Versículo 4, versículo 5 diz que não se conduz inconvenientemente, não procura seus próprios interesses. Lembra do conceito inicial, o que é egoísmo? É procurar seus próprios interesses. E o amor não procura seus próprios interesses. O amor procura os interesses dos outros. Então, irmãos, queremos combater o problema de egoísmo dentro da nossa igreja? Com amor. E é um desafio para mim e para vocês. É um desafio para todos nós. Tá? É um desafio grande. Jonathan Edwards, um pregador muito famoso, muito importante na América do Norte, pregando em 1 Coríntios 13, ao final de uma série de exposições em 1 Coríntios, ele intitulou o sermão de "O céu é um mundo de amor". O céu é um mundo de amor. Escutem as palavras de Jonathan Edwards, porque ele vai mostrar que o mundo de amor, o céu é um mundo de amor porque Deus é amor. E ele diz: lá no céu, essa fonte de amor, o eterno 3 em 1, estará aberta sem nenhum obstáculo para impedir o acesso a ela, pois flui para sempre. E ali, essa fonte gloriosa flui para sempre em correntes, sim, em rios de amor e prazer. E esses rios transbordam
como se fossem um oceano de amor, no qual as almas dos resgatados podem banhar-se com mais doce prazer, e seu coração, naturalmente, será inundado de amor. Jonathan Edwards, com estas palavras, quer nos mostrar que o céu é um mundo de amor. Que haverá um dia em que o egoísmo, a vanglória, a soberba não terá mais lugar. E que nós, como povo de Deus, que desejamos o céu, precisamos desejar o amor. Precisamos amar. E amar, quem nos ensina isso é Jesus Cristo. Ele nos ensina como amar, como resolver o problema da igreja. E uma das maneiras práticas de amar é perdoando uns aos outros. Paulo diz: perdoai uns aos outros, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós. Sabe os problemas nossos? Falta de perdão. Simplesmente falta de perdão. E quando a gente não perdoa, a gente azeda. Fica cheio de amargura, e a amargura é como um negócio que contamina outros. Como o irmão disse outro dia, como uma laranja que podre, ela vai contaminar pela acidez, contaminando outras laranjas. Não deixe que a amargura contamine você, contamine outros. Perdoe, seja no seu casamento, seja entre seus irmãos, na sua família, seja na igreja. Perdão é necessário. Serviço, na prática, o serviço, ele demonstra o amor prático. Servir. Talvez você seja tão importante, não é? Que você não pode servir as pessoas. Mas a igreja é um lugar para serviço. Você que talvez nunca teve um cargo na igreja, não foi porque as pessoas não quisessem te dar, é porque você talvez acha que você não pode se abaixar, se rebaixar para um nível de servir. Porque servir o serviço sempre foi na sociedade, desde as mais antigas sociedades, algo para escravos, para gente pobre. E uma gente chique, rica, servir é humilhação. Mas Jesus deu exemplo. Quando ele esteve aqui, ele disse: eu não vim para ser servido, mas para servir. Aquele que é Deus de Deus, luz de luz, verdadeiro Deus de verdadeiro Deus, que vivia na eternidade, o Senhor dos céus e da terra, se fez carne, se fez gente, e veio servir gente como a gente. E ele disse que devíamos fazer o mesmo. Então, se você está nos visitando, se você deseja ser membro desta igreja, quero lembrar a você que uma das maneiras mais poderosas de você ser um membro é no serviço, servindo. Porque o amor, traduzido em perdão e em serviço, destrói o egoísmo. Destrói o egoísmo. Essa palavra que eu deixo a vocês nessa noite, creio que ela é da parte do próprio Senhor Jesus Cristo. Desejo do fundo do coração que sejamos uma igreja forte, mas não seremos se continuarmos com divisão, com panelinhas, com intrigas, com partidos. Mas quero lembrá-lo, se você quiser contaminar a comunidade por meio de partidos, eu quero lembrar a você, Jesus tem ciúme da sua noiva. E Jesus vai acertar as contas com você.
Não é o pastor, porque o pastor não manda em nada. O pastor não é dono de nada. Quem é o dono aqui é Jesus Cristo. Então a gente pode ficar tranquilo, porque Jesus vai tratar com os transgressores e desobedientes. Deixa com Jesus, que Ele sabe fazer. Ele sabe melhor do que nós. Cabe a nós orar pela igreja, amar a igreja, falar bem da igreja, e se não tiver nada de bom desta igreja, não fale mal. Não fale mal, porque você está falando da sua família. Talvez tu está com tanta inveja da outra família, que você começa a falar da sua família. Mas não faça isso. Talvez seu pai e sua mãe não sejam o melhor pai do mundo, mas é seu pai. O ame, o respeite, o honre. Talvez seu pastor e seus líderes não sejam os melhores, mas é seus líderes. Deus os colocou sobre vocês. Os ame, os respeite, os honre. Porque pastores e líderes não são empregados da igreja. Eles são servos de Jesus para exortar a igreja, para ensinar a igreja, para consolar a igreja e para espantar os bodes da igreja. Que Deus abençoe. Vamos orar. Nosso Deus, obrigado por Jesus Cristo, nosso Senhor, que sendo rico se fez pobre por nós, que nos amou desde toda a eternidade e nos atraiu para si mesmo, para que sejamos um só povo, de todas as nações, povos, línguas, tribos. O Senhor está formando a igreja una, católica e apostólica, mas não romana, porque a igreja de Jesus, ela é espalhada por todas as nações, por causa de Ti, Senhor, do sangue do Teu Filho, que comprou pessoas de toda tribo, língua, povos e nações. Obrigado por esta igreja, a primeira igreja cristã evangélica. Obrigado pela sua importância nessa cidade. Obrigado pelo valor que os membros têm, especialmente quando servem uns aos outros. Dar-nos coragem para enfrentar os desafios que se apresentam diante de nós. Dar-nos amor uns pelos outros. Que perdoemos uns aos outros de todo o coração. Que joguemos fora toda mágoa. E lancemos fora toda visão política, partidária, que trazemos do mundo para a igreja, que saia da igreja. Porque não pertencemos a grupos. Nós pertencemos a Jesus. Ajuda-nos, Senhor, a lutar contra esses pecados, especialmente do egoísmo. Em nome de Jesus. Amém.